Práticas inclusivas na educação, os desafios do ensino básico à universidade, Circuito Inclusão Solidária, lazer, cultura e esporte nos espaços públicos e para todos. E a música de Felipe Bedetti, que lança seu primeiro álbum. Eu sou Patrícia Pinho e o programa está começando. Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao Brasil das Gerais. E a gente abre a semana falando de um seminário muito bacana, gratuito, que acontece nesta quinta-feira em BH, Tecendo Práticas Inclusivas na Educação. A proposta é estimular reflexões sobre como incluir pessoas com deficiência nas escolas. O evento vai abordar práticas inclusivas para pessoas com deficiência física, auditiva, visual, psicossocial e intelectual. Para falar sobre isso, convidamos dois palestrantes do seminário. A Viviane Cardoso, que é consultora em educação inclusiva, e o Romerito Costa, que já é nosso parceiro, já esteve com a gente aqui algumas vezes e é do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Aqui com a gente também a jornalista da Rede Minas, nossa querida colega Andresa Brito, e o músico Felipe Bedetti, que faz a nossa trilha sonora de hoje. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pela presença e bem-vindos. Viviane, para a gente começar, como andam as práticas inclusivas na educação hoje? Os desafios ainda são grandes? São muito grandes. Hoje, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, lá na Associação Mineira de Reabilitação, na MR. Então, nós somos um grupo da área de saúde que presta esse serviço e dá consultoria para as escolas, tanto da rede pública quanto algumas particulares. Então, está cada dia crescendo mais. Eu acho que a gente está ganhando cada ano que passa, agregando novos profissionais, novos valores, novas tendências, e aí cada dia a gente tentando, né, com várias reuniões, acertos aí, conseguir fazer com que essa criança e adolescente seja incluído de uma forma mais efetiva. Esse tema está mais recorrente, né? A gente percebe aqui no programa, não só nas escolas, como nas empresas, na mídia. As pessoas estão olhando com mais atenção para a inclusão, né? Sim, porque também teve a lei, né? Então, só agora, né? Foi mais a partir de 2010 para cá, quando as escolas tiveram que se adequar mesmo em relação a todas as acessibilidades, que elas conseguiram aí abrir mais esse olhar e se falar mais sobre a inclusão. E a ideia é pensar nesse leque mesmo, da escola básica à universidade, né? Que essa inclusão possa ser feita aí de forma integral, de forma tranquila, né? E que não tenha que ser um desafio, uma luta diária, como ainda é hoje. Essa é a proposta, então, desse seminário. Conta pra gente aí como que você e o Romerito entraram aí nessa turma. Isso. Então, o seminário vai ocorrer, né, amanhã lá na Associação Médica. E a base, ele é de umas ações do projeto que a gente faz lá na MR, que é financiado por órgãos, né, de então, incentivo. você está desde o início aí pensando no seminário. Sim. Né, a gente está fazendo parte da organização lá desse seminário e aí, a princípio, nós pensamos nisso, de abordar, né, um seminário convidando alguns palestrantes para conversar um pouquinho sobre essa inclusão da educação infantil à universidade. E corrigindo, é amanhã. É amanhã. O seminário e não quinta-feira, como eu disse aqui na abertura do programa, viu, gente? E o Romerito também será um dos palestrantes. Como é que foi essa costura? E você também já trabalhava com esse pessoal? Pois é, eu tenho uma trajetória, né, no ensino superior, nesse apoio aos alunos com deficiência dentro da universidade, né? E de ter uma trajetória também de ter passado já dentro do governo do estado, como gestor, né, da área da pessoa com deficiência dentro do estado. E também já estive em alguns espaços, né, discutindo muito essas questões, por trabalhar com os movimentos sociais que discutem essas
todas essas questões que imputam dentro do próprio Estado esses desejos de que a sociedade seja uma sociedade inclusiva, e principalmente na dimensão da educação, né? E aí, dessa costura, dessa conversa, desse processo de participação, é que a MR lembrou do meu nome, né, para participar do seminário, como alguém que pode trazer alguma experiência de práticas inclusivas, né, que é o tempo todo. Seu tema vai ser? Eu vou trabalhar com as práticas inclusivas para as pessoas com deficiência visual, né? Eu vou tentar trazer um panorama para os professores, para as pessoas que participam do seminário, como que a gente pode cuidar do processo pedagógico, quais as ferramentas que a gente precisa pensar nelas e, principalmente, quais são as perspectivas hoje dentro da educação que a gente pode tomar como primícias para poder trabalhar com a pessoa com deficiência. Na prática, né? Não adianta ficar só na teoria, né, Viviane? Sim, a gente quis abordar muito isso, a questão prática, né? Então, assim, vão ter as vivências de casos que nós convidamos algumas pessoas com deficiência para colocar para os palestrantes, para o público, a trajetória deles escolar, desde a educação infantil, ensino médio, à universidade, como que está isso, e queríamos também abordar todas as deficiências, né? Apesar que o nosso público lá na Associação Mineira é só deficiência física, mas a gente quis abordar a deficiência física, intelectual, a auditiva, visual, psicossocial. E seu tema? O meu tema eu vou falar um pouquinho sobre a prática desses 13 anos do projeto de inclusão escolar lá da MR, né? Então, como que a gente dá trajetória de como que a gente ajudou e desde o início, né, foi essa trajetória, né, de sair da educação do ensino especial até a educação lá para as escolas de ensino comum, e ajudando nessa parte da saúde a inserir essas crianças com deficiências na escola. Viviane, eu queria que você contasse um pouquinho, que a gente estava conversando sobre o dia a dia de vocês, esse suporte que é dado na escola para viabilizar que a criança seja efetivamente incluída, assim. Como que é o dia a dia, esse passo a passo, e o que você observa de maiores desafios para incluir efetivamente? Sim. Então, a gente tem um projeto lá na associação desde 2005, né? A princípio, foi muito pensando e assim, como nessas acessibilidades e tecnologias assistivas para essas crianças. Então, assim, oferecer uma cadeira de roda, dentro da escola, qual que é esse acesso? Tem um espaço físico adequado? Não tem? Como que a gente pode fazer, né, junto com as outras redes de apoio e acessibilidade? Ergonomia para cadeira. Sim, dessas, né, crianças. E como o nosso público é deficiência física, então a gente pensou muito nisso. Espaço, um mobiliário adequado. Então, os projetos foram financiando cada ano e aumentando as ações. Né? Então, hoje a gente consegue, vai nas escolas, faz as reuniões escolares juntamente com a família, a equipe escolar e a gente da equipe da saúde, né? Então, é composto por um terapeuta ocupacional, uma psicóloga e fonoaudióloga. E como é que ficam as crianças sem deficiência dentro desse contexto? Como que elas participam desse processo de inclusão e o que elas sentem quando elas têm a oportunidade de conviver com uma outra criança que tem uma diferença? É fantástico, né? As crianças mesmo, elas não veem a deficiência, né, do próprio colega. Isso é tão natural que elas tratam com naturalidade, né? Então, assim, elas querem experienciar que se elas precisam de algum equipamento, não tem uma cadeira de roda, elas querem vivenciar essa experiência. Se eles têm um tutorzinho, um aparelhinho no pé, elas querem experienciar como que vai ser, uma bengala, um andador e assim sucessivamente. Mas para elas trazem com naturalidade, super natural, elas incluem o tempo inteiro esse colega da escola, seja da educação infantil ao ensino médio. Então, a gente tem essa experiência em todas as áreas. A gente costuma dizer que as barreiras atitudinais, elas são aprendidas, né? As crianças aprendem, depois de adulto, aprende a ser alguém que exclui por atitudes. Mas quando se é criança, há uma abertura muito grande para o novo, para o diferente, né? A criança é mais exploradora, ela quer saber mais informação e ela naturaliza com muita facilidade isso. E aí, dentro da educação básica, eu acho que o que a gente vê de crescimento de verdade, talvez seja principalmente esse processo de aprendizagem das próprias crianças que convivem com as crianças com deficiência. A inclusão é muito para elas também, sim, né? Não certeza. só para as crianças com deficiência, mas esse trabalho com as crianças típicas, né? É importantíssimo também. A gente que é pai e mãe sente a importância e a gente, né, fica satisfeita de ver nossos filhos também
com esse pensamento de inclusão desde cedo. E por falar nisso, eu queria trazer alguns dados aqui sobre as escolas inclusivas em Minas Gerais, de acordo com informações que a gente tem de 2017. Fala o seguinte, que a rede estadual de ensino conta hoje com 43 mil alunos matriculados com algum tipo de deficiência, 43.002 alunos matriculados com algum tipo de deficiência, seja física, auditiva, visual ou intelectual, transtornos globais de desenvolvimento e alta habilidade ou superdotação. Também são considerados especiais aí. E desse total, 40.439 são estudantes incluídos em escolas regulares e 2.563, ou seja, a imensa minoria, são alunos matriculados em escolas especiais exclusivas, que são só 26 hoje, se comparado a 3.245 escolas regulares. Isso é bom, né? É um bom sinal. Muito bom. Aquela mentalidade de escola especial separada, isso está acabando, né? Está acabando. Romerito, e no caso das pessoas com deficiência visual, eu acho que para a gente ficou muito naturalizada a figura de instituições como São Rafael e etc. para a formação de pessoas com deficiência visual. Sim. Assim, como que você vê os desafios para tentar trazer um número maior de estudantes cegos para as escolas regulares? É porque nesse caso o Instituto São Rafael é um bom exemplo de uma escola especial. Mas a gente sabe que o ideal não é separar as pessoas, é trazer a diversidade para os ambientes. Mas como conseguir essa excelência numa escola tradicional? Pois a gente trabalha um pouco a perspectiva da formação mesmo, né? Porque a pessoa com deficiência visual, quando ela se é criança com, a gente costuma chamar de deficiência visual congênita, né? A aprendizagem dela é por experiência, como qualquer outra criança. Só que a forma de experienciar de uma criança vidente, que a gente chama que é a criança que enxerga, é a forma da experiência visual. Ela vê fazendo e imita aquilo. A criança com deficiência visual, ela precisa de alguém para mediar esse processo, mas isso também pode ser feito pelas próprias crianças que estão estudando com ela, né? Costumo dizer, conhecer uma cenoura. Você pode mostrar uma figura de uma cenoura, mas você também pode mostrar a cenoura, né? E aí, talvez, isso seja bom para todas as crianças, né? A experiência sensorial, ela não é boa só para a pessoa com deficiência visual, ela é boa para todo mundo. Sem dúvida. Né? Tem crianças, inclusive, que não conseguem identificar um legume, uma verdura. Pois é, porque nunca viu aquilo, né, em natura. Porque nunca viu cru, né? Às vezes só conhece ali picadinho na comida. E aí, o que a gente diz muito é que o processo ele precisa ser desmistificado. Porque as pessoas acreditam que, pelo fato de faltar a visão de uma criança, ela está completamente alheia do mundo. Ela não está. Ela tem sentidos que a gente chama de sentidos remanescentes, que precisam ser os sentidos aproveitados para isso. E aí, o professor, ele é a expertise disso, né? O professor, a função dele na educação básica principal é mediar experiências o tempo todo, né? E ele vai ter que ser criativo, é claro, utilizando o conhecimento que ele já tem, que ele já possui, não é um conhecimento extraordinário, para poder garantir aquele aprendizado para aquela criança com deficiência visual. Existe uma barreira também por causa do conhecimento do Braille também, né? Como boa parte dos professores não conhece, ou de imediato olha e acha que é difícil, acaba dificultando também para trazer esse entendimento de que é possível colocar crianças videntes e não videntes, né? Sim, eu costumo dizer que a gente precisa defender que o professor alfabetizador de uma criança cega precisa, sim, sobremaneira, aprender o Braille, né? E aí os professores assustam, mas vou ter que aprender mais uma coisa, né? O Braille não é uma língua, é um sistema, então não há um problema. E eu costumo dizer, se um professor aprender a primeira linha do Braille, que eu costumo chamar de A ou J, o resto ele aprende. Né? Aí, não é tão difícil quanto parece. Não é tão difícil quanto parece, né? Eu desafio os professores muitas vezes, falo, professores, eu desafio vocês, eu ensino vocês Braille em uma semana. Olha só! E eles costumam ficar assustados com isso, né? Porque se você olha para aqueles pontinhos, você fala assim, eu não vou aprender isso mesmo, né? Mas existe método para aprendizagem e um professor com deficiência, um professor que não é, né, vidente, que enxerga, ele não vai aprender a ler com o dedo, isso nunca, né? Não é esperado isso dele.
mas ele pode aprender a ler com os olhos que ele tem lá no rosto, né? Assim como as Libras, né? Exato. Como a gente já falou aqui no programa também, é um sistema que está também ao acesso de qualquer um de nós que se interesse. Não é tão difícil quanto parece. Basta querer, né? E realmente A Libras tem aquela coisa de investir ser nisso. uma língua, né, mesmo, com toda uma estrutura de uma língua, né, que é uma coisa que desafia mais a quem quer aprender. Você aprende aí com uns 3, 4 anos. Demora. Demora. Mas o Mas básico... o inglês, francês, o espanhol Isso. também. Mas o Né? básico Como da são comunicação... Como são São línguas, línguas. são demoradas. eu acho que né? seria interessante para todo mundo, né? Com a gente, quando certeza. a gente aprendeu aqui, oi, tchau, Aplaudir, tudo bem, frase. aplaudir. A mediação, Né? O quanto inclusive, que isso né? abre Assim, portas aí. o professor, verdade. ele poder chegar no aluno dele, o aluno vai se sentir muito mais acolhido quando o professor sabe alguns sinais. Sem dúvida. Né? Isso vai ser muito importante para aquele aluno também. Vale para a vida de qualquer um. Para a vida de qualquer um. E para a gente encerrar, as inscrições para o seminário já acabaram, né, Viviane? encerraram. Teve uma demanda aí que surpreendeu Foi. vocês, Sim, né? em 3 dias a gente encerrou essas inscrições. Ou seja, tem muito mais gente precisando e querendo esse tipo de Buscando, conhecimento, né, essas buscando o que a gente informações. imagina, né? Com certeza. E aí vai ser amanhã. Amanhã na Associação Médica, de 8 às 18. E como que quem não participar depois pode ter acesso ao conteúdo que A for gente vai discutido tentar lá? disponibilizar nos sites, né, e nas redes sociais da instituição. Partilhar esse conhecimento aí Sim, com com todo certeza. mundo. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada Parabéns a pelo você. evento. Obrigada. Boa sorte para Tá vocês. joia, muito obrigada. Obrigada também, Obrigado, Romerito. eu que Volte agradeço. sempre. Pode Já deixar. tem cadeira cativa Pode no deixar. programa, né, Andresa? Já está até separada, é sempre a mesma. Andresa continua comigo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre inclusão. E antes do intervalo, vamos ouvir um pouquinho da música de Felipe Bedetti, nosso jovem artista convidado. Maravilha, prazer estar aqui. O Sertão do Meu Pai, uma cantiga que está nesse meu primeiro CD. Meu pai aqui viveu nas bandas do sertão e fez história em cada palmo desse chão. Ele plantou batata, milho e feijão. Bem cedo de manhãzinha ia pro roçado e logo em seguida também cuidava do gado. No fim da tarde fazia sua oração. Mas era bem de noite que meu pai se divertia. Um cigarro de palha o velho nunca esquecia. O fumo na algibeira, guaiaca e cartucheira. Viola ponteava a moda até raiar o dia. Tirarerarerorerare, tirarerarera, erarerierare, tirera, erarerare. Meu pai aqui viveu nas bandas do sertão e fez história em cada pau.